Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wilson Godoy. Esse aqui é o nosso curso de front-end com Angular. Bem-vindo a esse vídeo. Na aula anterior a gente fez o carregamento do componente dashboard via lazy load. Então, se você não viu a aula anterior, aconselho você a dar uma olhada lá. E hoje eu gostaria de introduzir com vocês aqui um novo assunto, tá? Hoje eu gostaria de falar dessa interface do Angular aqui, que é o CanActivate. Essa interface nos possibilita fazer guarda de rotas. Tem algo aqui na nossa aplicação que não está correto, que está errado, e que eu gostaria de mostrar para vocês agora. Se eu vier aqui na URL ó, e colocar a rota do nosso componente interno lá no nosso dashboard, ó, a gente consegue entrar na aplicação. E a gente só deveria conseguir entrar no componente se a gente tivesse autenticado, ou seja, se eu já tivesse lá na API e recebido o login. Então a gente vai fazer hoje uma guarda de rota para eu só conseguir acessar as rotas internas, né, depois do login, quando eu já tiver autenticado. E essa interface do Angular aqui vai nos ajudar bastante. Eu vou deixar aí no link da descrição a URL aqui da documentação para vocês darem uma olhada. Então vamos lá, vamos para o código. A primeira coisa que nós precisamos fazer antes de implementar essa interface é armazenar o token que a gente está recebendo do back-end, que a gente ainda não fez isso. Então aqui no nosso login component, a gente está fazendo a chamada aqui para o do login, está recebendo o token da API, está vindo aqui nessa variável data, só que a gente ainda não está guardando. Então é isso que a gente vai fazer agora antes de implementar a guarda de rota. Aqui em Resources a gente tem os nossos services. Eu vou abrir um novo terminal aqui que eu vou criar um novo service. E esse service que eu vou criar agora, ele vai servir para guardar esse token JWT. Então aqui vai ser ng generate service. Eu vou chamar esse service de auth. Vamos abrir ele aqui. Então basicamente o que a gente vai ter nesse service? A gente não precisa aqui do constructor, vou apagar ele. A gente vai ter uma propriedade pública aqui, que vai ser o nosso login response, do tipo, a gente já criou esse tipo aqui nas aulas anteriores, do tipo response login. A gente vai ter que ter aqui um método para limpar esse response quando a gente não tiver mais autenticado. Então eu vou chamar esse método de clear. E aqui dentro eu só vou passar essa propriedade para esse objeto, né, para undefined. E a gente vai ter um outro método aqui, que ele vai nos falar se o usuário está autenticado ou não. Eu vou chamar ele de isAuthenticated. Esse método vai retornar um booleano. E aqui o que ele vai retornar? Ó? A gente vai retornar se eu tiver setado aqui nesse objeto o JWT dentro desse objeto aqui, se vocês ainda não viram, a gente já tem uma propriedade, que é uma string, que é o JWT, que é o token que a gente vai receber da nossa API. Tá? Então, se esse objeto aqui estiver nulo ou undefined, a gente vai retornar false, porque ele não está autenticado. Se ele tiver o JWT, a gente vai retornar true, porque ele realmente está autenticado. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode usar aqui a classe boolean, e aqui dentro do boolean, a gente pode usar o próprio loginresponse.jwt. Dis.loginresponse.jwt. Se a gente só deixar assim, a gente vai ter um problema, porque quando tiver undefined aqui o login response, ele tentar ler a propriedade JWT, vai estourar um erro falando que não é possível ler um valor de uma propriedade undefined. Então como é que a gente pode corrigir isso? Tá? A gente pode colocar aqui na frente, validar primeiro se ele existe. Então se existir o login response, ele não tiver nem null nem undefined, aí sim eu retorno o JWT. Então, se tiver aqui, retorna true, se não, false. Então, você pode escrever dessa maneira aqui, ou você também pode usar as novas features aí do TypeScript, que é o Optional Chain. Você pode dar uma pesquisada depois, que eu posso fazer isso aqui também. Ó. Eu posso colocar uma interrogação aqui antes do JWT, e ele só vai ler o JWT
se tiver disponível já a variável response login. Então, quem está trabalhando nas versões mais novas do TypeScript já tem a possibilidade de usar aqui o optional chain. E para não ficar vago aqui essa minha informação sobre o optional chain, eu vou deixar no link da descrição a documentação desse optional chain. Então vocês podem dar uma lida aí para vocês conhecerem melhor. Lembrando que você só vai ter isso disponível caso você esteja num projeto que utilize TypeScript 3.7 ou acima, né? O nosso projeto, a gente criou ele aqui com Angular 9, né? Então vamos dar uma olhada aqui nas dependências. A gente já está usando uma versão mais nova do TypeScript. Deixa eu achar aqui, ó, TypeScript 3.8. Então, tranquilo, a gente consegue usar o Optional Chain. Então, qualquer versão de TypeScript acima de 3.7, você vai poder usar e fica bem mais fácil você escrever aqui, você não precisa validar primeiro se o response login é diferente de undefined ou low, tá? Então, basicamente, aqui a gente tem já esse service que vai guardar aí o response login, que dentro dele a gente vai ter o JWT. Vamos então armazenar esse token, a gente ainda não fez isso aqui na chamada. Eu vou fazer aqui um pouco diferente do que a gente fez aqui inicialmente, que era mais uma demonstração. Eu vou encapsular essa responsabilidade de guardar o token para o método do login do service, e não aqui para o nosso component. Então aqui dentro do login, o que eu vou fazer aqui? Ó? Na chamada do método aqui, ó, a gente pode usar em RxJS o ponto .pipe, e dentro do pipe a gente pode passar aqui uma série de operadores, e um deles é o tap. Então eu vou pegar aqui o tap, deixa eu importar ele aqui, ele é do RxJS Operators, vamos importar ele aqui, ó. Pronto, tap importado aqui. O que o tap precisa aqui? Ele recebe uma function, então eu vou usar aqui uma Iron Function, e aqui eu vou fazer alguma coisa. A propriedade aqui que a gente está recebendo, eu vou chamar ela de JWT, e aqui eu vou injetar o nosso service que a gente acabou de criar, que é o auth service, para a gente poder usar ele aqui dentro. Aqui no tap ele espera uma function, então a gente vai receber aqui o JWT, e aí a gente vai fazer o dis.authService.loginResponse recebe o nosso JWT. Faltou fechar um parênteses aqui. É isso. Então toda vez que a gente chamar o do login, a gente encapsulou a responsabilidade de guardar aqui o token para... Na verdade o nome não ficou bom aqui, JWT, né? Porque está vindo aqui o objeto. Então aqui o correto é ser login response. Vamos só alterar aqui para ficar melhor, ficar mais legível. Perfeito. Então, quando eu fizer o login com sucesso, eu já vou guardar aqui o nosso login response no service que a gente acabou de criar. Então, quem chamar esse método aqui isAuthenticated já vai receber um true ou false aqui, dependendo se eu já tenho armazenado aqui o nosso token que veio do back-end ou não. Tá? Então, agora chegou a hora de a gente realmente falar do tópico da aula aí, que é falar sobre o QActivate, a gente fazer a guarda de rota. Então agora eu vou criar um outro service para a gente fazer exatamente isso. Vamos lá. Então eu vou abrir o terminal já está aqui em service, né? Então eu vou chamar esse novo service aqui de authGuardian. Então vai ser ng generate service authGuard. Deixa ele criando aqui. Aqui, vamos lá. Aqui no authGuard Service, esse authGuard Service ele vai implementar aquela interface. Então, implements a interface do Angular, que é a QActivate. Quem implementa essa interface precisa implementar um método, né? Que é esse método aqui, QActivate. Perfeito, deixa eu quebrar uma linha aqui. Para o nosso caso aqui, ó, eu não vou precisar nem da rota e nem do estado. Então eu vou apagar esses dois atributos aqui. E eu vou retornar aqui um booleano. Ele escreveu várias coisas aqui que ele pode fazer, eu já vou apagar. E o nosso retorno vai ser realmente um boolean. E aqui dentro, o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou injetar aqui no nosso construtor o service que a gente criou anteriormente.
E aqui dentro eu vou retornar nosso dis.offService, o método isAuthenticated, que é o método que está retornando true ou false. É bem simples a gente criar essa guarda de rota, a gente só precisa realmente implementar essa interface QueryActivate, colocando esse método aqui, o QueryActivate, retornando aqui, no nosso caso, um boolean. E agora, para a gente usar esse AuthGuard, a gente precisa aqui nas rotas, ó, vou voltar aqui no nosso app route module, onde a gente declara aqui as nossas rotas. A gente tem, por enquanto, aqui só dois componentes. O login, que não vai ter guarda de rota, né? Vai ser a rota raiz aí da aplicação, onde todos vão ter acesso. E aí nós temos também aqui o dashboard. Esse dashboard aqui que a gente precisa proteger para só deixar o usuário ter acesso a essa rota caso ele realmente esteja autenticado. Então aqui, eu vou colocar aqui, ó, o QueryActivate. Eu vou falar qual é, você pode passar aqui um array, tá? E a gente vai passar aqui qual é a guarda de rota que a gente vai utilizar para esse componente. E é esse que a gente acabou de criar, que é o AuthGuard. Então esse AuthGuard Service. Pronto, já está configurado. Eu já vou aproveitar aqui, que a gente não criou anteriormente, para criar um redirecionamento caso ele não ache nenhuma rota. Então vamos fazer isso aqui já. Então, se ele não achar, se ele tentar procurar uma rota diferente das que for declarada anteriormente, eu vou fazer aqui um redirect to para a raiz. Então, se eu bater na URL qualquer coisa diferente do que a gente vai declarar aqui, ele vai redirecionar para a nossa tela de login. Eu também aqui já vou configurar também, vou deixar declarado aqui o hash do Angular, para na URL a gente saber o que é o path do Angular. Então aqui a gente tem que colocar um objeto com essa propriedade use hash, o valor true, então na URL vai aparecer já o hash. Perfeito. Então, se eu tentar acessar diretamente aqui a rota agora, ó, /dashboard, o que acontece? Ele bate e volta para a rota raiz. Ele não deixa entrar mais aqui se eu não tiver realmente autenticado. Eu vou fazer mais uma vez, ó, /dashboard, e ele me joga para fora de novo para a tela de login. Isso é muito legal. Agora, se eu realmente fizer aqui o login correto, ó. Primeiro eu vou errar o login aqui, vou colocar uma senha errada. Ele veio a mensagem de erro, não trocou de rota, como esperado. E agora sim eu vou colocar a senha certa. É de mim. Ele vai fazer a requisição na API e trocar de rota. Se eu der um refresh aqui no browser, ó, como ele vai limpar o service, né, vai perder o JWT, ele tem que me redirecionar para a rota raiz da aplicação novamente. Pois bem, está aqui, ó, a gente está de novo na rota raiz da aplicação, está recarregando o browser. Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês hoje, é como funciona, né, a guarda de rotas em Angular. É bem simples, né? Eu vou dar uma recapitulada aqui do que a gente fez hoje. Então a gente criou um service, que eu chamei aqui de AuthService, que foi o service responsável por guardar, né, o token. Esse método clear a gente vai usar ainda no futuro aí. E a gente criou um método que retorna true ou false. Retorna true se eu realmente já guardei aqui o nosso token, ou retorna false se eu não guardei, ou seja, se eu não estou autenticado, tá? A gente criou um outro service, que é o AuthGuard Service, que ele implementa o QueryActivate do Angular, e aí nesse método QueryActivate ele retorna o true ou false que veio do método isAuthenticated do AuthService. E aí a gente precisou só colocar aqui no nosso app route que o QueryActivate para esse componente é o service que a gente acabou de criar, que é o AuthGuard. Então, quando a gente pede para renderizar essa rota aqui, o Angular vai olhar aqui, se ele tem um guarda de rotas aqui, no caso QueryActivate, qual é o service que faz isso, e aí ele vai buscar essa informação de retornar true ou false. Se retornar false, ele não deixa vir aqui para essa rota e redireciona para a rota raiz da aplicação. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês estejam gostando do curso.
O link do repositório do GitHub vai estar aí na descrição. Vou deixar também na descrição o link da documentação aqui do Angular. Eu espero que vocês estejam... vou deixar também aqui o do TypeScript, tá? Vou deixar toda a documentação aí na descrição. Bom, e se você estiver gostando, deixe o seu like aí. Se inscreva no canal para você receber notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus amigos. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.